Olá pessoal, tudo bem? Estamos reiniciando as gravações dos vídeos do Descomplicando a Musculação e nesse primeiro vídeo de 2019 nós temos como tema como proceder à retomada dos exercícios após aí o período de final de ano, né? Já aquele período de recesso das festas de final de ano. De uma forma geral, né, professor, esse período é um período que não tem como, né? A maioria das pessoas pegam férias e acabam ficando 2 até 3 semanas fora da academia. Então, essa volta à atividade física, ou exercício físico, no caso da musculação, ela precisa ser feita de uma maneira muito bem planejada. Exatamente. É importante, né, Gelson, até a gente só comentar então sobre essa questão, que esse período de parada é um período importante até, né? É importante, tanto para a mente, né, porque o pessoal já está esgotado, quanto para o corpo também é interessante. Geralmente, o pessoal, de uma maneira geral, acaba pegando uma semaninha na metade do ano também. E nota a diferença quando retorna à atividade física, né? Exatamente. E uma coisa, né, José, que as pessoas não precisam se preocupar, porque nesse período o que acontece? Normal que a pessoa ela saia daquela rotina. Ela vinha aí durante o ano, então, treinando num ritmo forte, né? Num ritmo bom de treino, ela dá essa parada, que nesse período aí dura em média, aí vamos colocar aí umas 2 semaninhas, e a pessoa realmente, o que acontece? Ela normalmente para, né? Fica meio sedentária, come bastante, bebe bastante, ganha alguns quilinhos, mas esse não é um fator de grande preocupação, é uma coisa normal, né? O importante é a pessoa ter em mente que esse período serve justamente para recuperar, como você muito bem falou, a questão física e psicológica, né? É esse momento muitas vezes que as pessoas têm, algumas que é o único momento para ter aquele convívio com familiares que vêm de longe, então é até legal, né? Dá uma paradinha mesmo, descansa e depois, aí sim, o retorno precisa ser de uma maneira mais cuidadosa, né? Tá, professor, aí a pessoa ficou de férias, bebeu, comeu, passeou bastante, e aí ela retorna e diz assim: ah, mas eu caminhei bastante. Sim. Como é que... É a mesma coisa por ela ter caminhado bastante, como ela fala, né? De repente foi para outro lugar, outra região, e realmente vai fazer visitas históricas até. Passear, né? Passear bastante. Mas essa caminhada que ela faz, vai influenciar na musculação? Ela vai poder voltar na intensidade igual o volume como estava antes, né? Na verdade, o que a gente tem no treinamento, né, Gelson? Um princípio que é extremamente importante, que é o princípio da especificidade. Ou seja, o teu condicionamento físico, ele é muito dependente da atividade que você está praticando. Então, se você é um indivíduo que fazia só treinamento de força, só musculação, essa caminhada praticamente em nada vai te ajudar a manter esse condicionamento de força. Se você era um indivíduo, ou é um indivíduo que fazia, além da musculação, uma parte cardio, né? Seja caminhada, seja corrida na esteira, HIIT, elíptico, seja o que for de componente mais aeróbico, essa caminhada, essa corrida que de repente você conseguiu manter aí talvez 2 dias, 3 dias na semana, aí sim, vai te ajudar, né? Pelo menos para manter aquele condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular que você adquiriu. Mas em termos de condicionamento de força, não por causa da especificidade. Então, por isso é importante que, ao retornar à prática do exercício físico, no caso que é a musculação, é fundamental que você, primeiro passo, converse com o professor. Exatamente, essa conversa é importante, né? Porque é importante para o professor também saber se você realmente ficou parado, vai que de repente procurou um lugar que conseguiu fazer musculação lá, tem lugar, tudo bem. Mas é importante que o professor também dosar o treinamento nesse início. Exatamente. E aí, né, José? Então agora vou passar a bola para ti, né? A pessoa aí, ela conseguiu fazer um pouco de musculação ou não, né? Ela retornou, conversou, já estou voltando hoje, fiquei parado, José, não fiz nada essas 2 semanas. Como é que eu procedo agora, José? Tá, o que a gente orienta de maneira geral, tá, pessoal? Pega o treino antigo que ela fazia, a primeira e a segunda semana usa como fase de readaptação. Só que, porém, tu não vai pegar o treino inteiro para executar ele. Por exemplo, fazia 5 séries de um supino, então, com 30 quilos cada lado. Tu não vai começar fazendo as 5 séries com 30 quilos. Vou ter que reduzir então. Reduz. 2 a 3 séries, peso, a quilagem um pouco mais baixa. Às vezes até o intervalo vai influenciar, então às vezes o intervalo acaba sendo um pouquinho maior, porque
muitas vezes a pessoa também não tem essa noção de quilagem para retorno, né? Sim. Mas de uma maneira geral, tu pode fazer o treino como ele era antes, porém reduz. Fazia 4 séries, faz 2, 3, vai sentindo o corpo para ver como ele reage. E a melhor maneira de saber, de entender isso é após a atividade, o outro dia, né? Exato. Para você não ficar dolorido, a ideia desse retorno é você não ficar dolorido. Então a primeira semana estimula sua musculatura, irriga aquela região, condiciona o teu organismo de novo no mesmo horário que você vinha treinando. Tá, professor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Opa. E eu estava treinando 5 dias por semana. Certo. Estava treinando forte aí 5 dias por semana, vou diminuir as séries, como você falou aí, de repente 2, 3, vou diminuir um pouquinho esse volume em termos de séries, né, de quilagem também, a intensidade. E a minha frequência semanal, posso voltar aos 5 dias direto? A princípio, dependendo da resposta que você teve naquele treinamento, você até poderia estar mantendo os 5 dias. Mas o que a gente também indica é alternar os dias. Pelo menos na primeira semaninha, faz um dia fortalecimento muscular, no outro dia vem fazer um trabalho aeróbico, uma caminhadinha leve, depois no outro dia, na quarta-feira, retorna, faz a musculação novamente, quinta-feira um aeróbico, sexta musculação. Pode fazer todo dia? Beleza, desde que você consiga equilibrar essa dosagem de treinamento. Certo. E aí, como você falou, aí a melhor maneira de saber mesmo é no dia seguinte, saber se ficou dolorido ou não, e está sempre, eu acho, trocando essa ideia com o professor de sala ou com o personal trainer, né, já para quem tem um personal, né? Com o personal é mais fácil a gente dosar, porque a gente está diretamente ligado ao cliente. Sim. Então a gente consegue passar a orientação de uma maneira mais clara. Sim. Porque geralmente na sala de musculação, quando está tendo muita gente, e muita gente está retornando, fica um pouco mais difícil dar essa atenção, parar um pouquinho mais para dar essa atenção um pouquinho mais específica, né? Essa talvez não mas é uma das grandes vantagens de você ter o personal trainer, né? O personal, o que acontece? Ele consegue anotar toda a questão ali de progresso, né? Da periodização de treinamento, ele tem esses dados, e com esses dados na mão fica muito mais fácil para ele estar então quantificando o volume e a intensidade em qualquer período, em qualquer situação desse cliente. Fase de treinamento, claro. Isso é importante, Júnior, essa dosagem que a gente lida nesse início, porque se tu, essa primeira fase, tu não fizer ela com qualidade, você vai treinar na segunda-feira, terça-feira de repente ainda não deu aquela dor mais aguda, na terça-feira você vai treinar, na quarta-feira você não volta mais para a academia, vai passar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo sem voltar. Extremamente dolorido, né? Extremamente dolorido. E na verdade a grande maioria das pessoas não querem isso, e talvez até seja importante só a gente, né, lembrar novamente que você não precisa ficar dolorido para ter resultado, né? Um treinamento bem planejado, alguns períodos, dependendo, você vai sentir uma dor um pouquinho maior, mas esse desconforto principalmente durante a atividade, mas não é isso. A dor aguda é sinônimo que a gente errou feio. Exatamente, na metodologia aplicada ao cliente, né? Ou às vezes não, às vezes o próprio cliente cada cliente não segue de uma maneira diferente. Às vezes o cliente também não segue a rixa que a gente fala, né? O professor de sala fala. Sim. Não, eu não digo com personal, porque personal é outra pegada. Mas às vezes, como tem muita gente na sala, o cliente ele não tem essa noção de quilagem ainda bem assimilada, número de série, de repetições, né? Então, o maior problema que eu vejo é o cliente de sala, o cliente do dia a dia. Que a gente, às vezes, dependendo da quantidade de cliente na sala, e essa primeira etapa de retorno, às vezes a gente não consegue dar aquela atenção mais específica para cada um. Certo. Mas é importante que ele tenha essa noção, essa percepção de treinamento e siga a risco que o professor está orientando, né? Então tá, Gelson. Então o grande recado é voltar com calma, né? Conversar com o professor, respeitar a sua individualidade, né? Respeitar aí a maneira como o corpo vai estar respondendo ao estímulo, né? de treinamento. Não se preocupar, né, José, aqueles quilinhos que de repente ganhou a mais, logo vão sumir também, né? Muitas vezes aí não é nem questão de gordura, é uma retenção de líquido, né? Então isso se consegue retornar
aquele nível de condicionamento que a pessoa tinha de maneira muito rápida. Então o principal, eu acho, o recado é isso, né, Gelson? Volte com calma, volte tranquilo e retorne. Quanto antes retornar, antes começa a ter novamente aquele mesmo condicionamento que tinha antes de ter saído de férias, né? É isso aí. Então, pessoal, a dica de hoje foi bem simples, bem básica, né? É só para a galera ter um pouquinho mais de noção, para não vir muito afoito para a academia, né? Exatamente. Vem com calma, conversa com o teu professor, conversa com o teu personal e dê tempo ao tempo. Estamos começando o ano, né? Isso. Tem um ano todo pela frente aí para usar diversas metodologias de treinamento e aí é uma questão de tempo e paciência, né? Para que a gente possa alcançar todos os objetivos. Lembrando, pessoal, que uma parte muito importante para que você atinja os seus objetivos é a orientação de um nutricionista. Não adianta querer inventar, de copiar treino de blogueiro, copiar a alimentação de outra pessoa, de um atleta. É individual, né? É individual. Como treinamento também. Não adianta pegar um treinamento de... Copiar treino, né? Não adianta. O treino não foi prescrito para você, foi prescrito para aquela pessoa, não sabe o teu nível de condicionamento, não sabe se você tem alguma lesão, não sabe se você utiliza alguma medicação que vai influenciar em resposta fisiológica de pressão arterial, frequência cardíaca, então você corre um grande risco de estar copiando treino de pessoas, né? Treinos que não foram feitos para você. Então, de maneira geral, eu acho que o recado foi dado. Foi dado, né, Gelson? Então, ficamos por aqui, né? E até o próximo vídeo aí com mais um tema super interessante aí para vocês sobre treinamento de força ou treinamento físico de uma forma geral. Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Abraço. Valeu.